Vamos falar sobre Glauber Braga? O deputado tem 60 dias para apresentar defesa no processo de cassação do mandato dele, depois de um acordo com o presidente da Câmara, Hugo Motta. O Glauber Braga chegou, inclusive, a ficar em greve de fome por cerca de uma semana diante do avanço desse processo de cassação no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Pedro Venceslau, nosso analista, já está aqui ao meu lado para falar sobre esse assunto. Por que eu destaco essa greve de fome, Pedro? Porque a imagem que temos, inclusive, que vamos colocar aqui em tela, é a visita de alguns ministros do governo Lula ao parlamentar enquanto ele estava nessa greve de fome, em protesto contra o processo de cassação do mandato dele. Até que ponto o governo deve se engajar nessa defesa de Glauber Braga? No primeiro momento, a greve de fome acabou depois que o governo entrou em cena, quando a Gleisi Hoffmann entrou em contato com o presidente da casa, Hugo Motta. Quando ele começou a greve de fome... Aí a imagem, ó. Aqui é a imagem, ó. Aqui nós temos o Sidônio Palmeira, que é o chefe da SECOM, a Gleisi Hoffmann, ministra das Relações Institucionais, e o líder do PT na Câmara, que é o fundo, a Sâmia Bonfim, deputada e também esposa do Glauber Braga. O pessoal, sozinho, no começo, tentou contato com o presidente da casa e não conseguiu. Inclusive, no dia da sessão da cassação do Glauber Braga, a líder do PSOL chegou a telefonar diversas vezes para o Hugo Motta, pedindo que ele iniciasse a ordem do dia, porque quando você começa a ordem do dia, você bloqueia todas as outras comissões, tudo que está acontecendo na casa. E o Hugo Motta, que é sempre muito pontual, naquele dia deixou se estender, atrasou o início da ordem do dia, porque era justamente o dia que ele estava numa audiência com Jair Bolsonaro. Então, isso aí gerou um atrito e um tensionamento do PSOL com o presidente Hugo Motta. Aí depois teve a greve de fome, que durou acho que 9 dias, e aí a Gleisi conversou com o presidente da casa, o Lindbergh também, chegaram nesse acordo dos 60 dias, mas o Hugo Motta não se comprometeu a nada além de dar um prazo de 60 dias, jogando para o segundo semestre essa decisão. O que vai acontecer agora? Nos próximos 60 dias, os articuladores do Palácio Planalto, na Câmara dos Deputados, vão tentar construir uma saída negociada ali com o Centrão, com os demais líderes, para que eles sofram uma punição mais branda. Uma advertência, eventualmente uma suspensão temporária do mandato, de modo que ele preserve os direitos políticos e depois pode voltar à Câmara dos Deputados. O que o Palácio do Planalto não quer, Carol, é que essa articulação seja feita de uma maneira que cause mais atritos, cause mais problemas para a já complicadíssima articulação política no Congresso Nacional. Então vai ser uma articulação muito discreta, mas vai acontecer, porque o Palácio tem outras prioridades nesse momento, né? Tem uma extensa lista de projetos de interesse do governo federal que estão para serem pautados, inclusive a PEC da Segurança Pública, entre outros, então não dá para passar na frente das prioridades. E aí o PSOL vai ter que também fazer um movimento e o próprio Glauber vai ter que mudar um pouco o perfil dele para preservar o mandato, vai ter que começar a conversar com gente que ele nunca gostou muito de conversar. Bem, são 60 dias para tudo isso e o Pedro Venceslau vai estar de olho. Pedro, até já.